Seja muito bem-vindo a essa aula. Nessa aula a gente vai estar explicando como funciona a estratégia de parciais. Estratégia que a gente adaptou nessa versão 1.17. É lógico que nas futuras atualizações, talvez que você possa, amanhã ou depois estar vendo esse vídeo, possa ser que a gente já esteja na 1.18, 2.0, enfim. Não se prenda a isso. A gente vai falar sobre a estratégia, sobre esse parâmetro, para que você entenda como que funciona e como você pode adaptar na sua conta pessoal ou até mesmo caso você queira ir para a mesa proprietária. A gente precisa sempre entender, se formos para a mesa proprietária, a gente precisa entender os critérios, as políticas da mesa para que a gente não viole isso, beleza? Agora, para a conta pessoal, a gente já sabe que é bem mais tranquilo essa questão. Mas antes de a gente ir para o MetaTrader fazendo robô, eu vou dar uma breve explicação para trazer uma clareza para que a gente consiga entender o conceito básico dessa estratégia. Inclusive, essa estratégia ela foi de um aluno, né, que ele que deu essa dica para a gente, ele que deu essa recomendação para a gente, e a gente fez uma análise, viu se faz sentido, e aí a gente viu que realmente estava fazendo sentido essa estratégia, que realmente é uma estratégia muito legal, e a gente conseguiu adaptar no robô, e assim a gente consegue também conectar, encaixar com outras estratégias e criar, né, setups que podem te gerar bons resultados, beleza? Então vamos aqui para a nossa tela aqui, vamos verificar basicamente como um conceito básico, tá? Um geralzão. Só presta atenção para que você entenda. Tem pessoas que às vezes não querem assistir o conteúdo, mas é impossível que eu consiga te explicar algo mandando um áudio para você, mandando um textão para você, né? Não que não seja possível, só que seria muito mais complexo. Então, num vídeo a gente consegue desenhar mais, a gente consegue simplificar mais algo que poderia ser muito mais complexo, beleza? Então, vamos lá. O primeiro ponto é a gente entender o que são essas parciais, né? Essas parciais, ela vai começar a fatiar o nosso lote, de acordo com o lote que a gente vai abrir, vai começar a fatiar esse lote em determinado período que o mercado andar. Vou dar um exemplo básico. No robô, o que a gente adaptou? Uma caixa com o tamanho, tá? Tamanho em pontos, ok? Esse tamanho em pontos é o quê? A distância que o mercado anda, né? Então, vou botar até um desenho aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui que o mercado andou simplesmente ele fez esse movimento. E aqui vamos dar um exemplo que aqui a gente tem 100 pontos, tá? Ou 200 pontos, enfim, é só para dar um exemplo. Então, vamos dar um exemplo que aqui tem 100 pontos, que o mercado andou ao seu favor, beleza? Então, basicamente isso. E também, no caso, vai ser um bloco, você vai entender. A gente vai informar isso no robô, quantos pontos o mercado precisa andar, e embaixo a gente vai colocar o quanto que a gente quer que o mercado fatie, ok? Então vamos dar um exemplo aqui que eu quero que se o mercado andar 100 pontos, eu quero que o mercado fatie X% do lote que a gente vai informar, vou estar explicando mais para frente isso. Então vamos dar um exemplo aqui que eu quero que vou botar aqui fatiar, tá? Porque fica mais fácil da gente entender. Fatiar vamos botar aqui 25% do lote, ok? Então aqui dentro, basicamente, a gente tem uma caixa. Opa, a gente tem aqui uma caixa, tá? A gente tem essa caixa que a gente define o quanto que a gente quer que o mercado ande para ele fatiar. E o que seria esse lote, né? Você está iniciando lote, nada mais é que a operação, que é o trade que ele abriu, ou seja, você vai ver ali que a gente tem o lote, tá? Vou botar aqui para ficar mais fácil de entendimento. Então, vou botar aqui o lote pode ser 0,01. Lembrando que esse lote de 0,01 é o mínimo do mercado, então não tem como ele fatiar, né, que essa fatia que ele vai fazendo é para menos, né, ele vai diminuindo. Então, ou seja, não tem como ele fatiar menos que 0,01, porque é o mínimo que tem no mercado. Então, não vou nem colocar aqui nessa estratégia aqui parcial. Então, também nem vou colocar 0,2, que não vai fazer muito sentido. Vou colocar aqui de 0,5 em diante. Aí você pode ter aqui 0. Vamos pular para 0,10,
tá? A gente tem aqui 0,30. A gente pode botar também o lote cheio, né? Pular para 1,0. Isso aqui é o lote que você vai abrir. Então, ou seja, quanto maior esse lote também, a gente tem que se atentar que mais ganho a gente pode ter, também mais risco a gente vai correr, certo? Isso é mais para essa questão básica de iniciante. Por isso que eu tenho que explicar, mesmo que você já está no modo avançado, eu preciso explicar para quem está iniciando, para eles se atentarem, porque não adianta você colocar um lote desse aqui com uma continha pequena que você vai arregaçar sua conta, você vai extrapolar sua conta, tá? Então se atente a isso. Então basicamente nesse cenário aqui que o robô vai fazer? Nesse percurso aqui que eu coloquei 25%, então vamos dar um exemplo aqui com esse lote aqui de 1,0. Se eu quero, quando o mercado anda, tá? Quando o mercado andar aqui esses 100 pontos, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente falar para ele que eu quero fatiar 25% desse lote aqui, de 1,00, né, que é o lote cheio. Então, eu vou fatiar 25%, a gente teria um lote agora de 0,75. A gente tem outras caixas dessas aqui, conforme a gente está vendo, com esse mesmo cenário aqui, tamanho, tá? Tamanho, e a gente tem aqui a fatia. Vou botar FT aqui para a gente saber que é fatia. Então, ou seja, aqui é a mesma coisa que seria aqui, só que aí a gente informou 4 caixas dessa, que são basicamente 4 passos. E a gente simplesmente vai informando. Depois que ele andou 100 pontos, ele fatiou. Aí diminui meu lote para 0,75. Depois, você quer que ele ande mais quantos pontos? Lembre-se, é sempre ao seu favor, tá? Essa pontuação. Então, depois eu quero que ele ande mais quantos pontos para que ele fatie X%. Então, lá no sistema a gente tem 25, tem 50, tem 50%, temos 75% e aqui 100%. Estou botando aqui na ordem, mas vocês vão entender que lá a gente pode mesclar, a gente não precisa de fazer na ordem. Eu posso botar aqui 25, eu posso botar aqui 25, que aí no caso, se eu botar 50, agora ele vai fatiar 50% desse lote. E aí depois vamos supor que a gente fatiou 50% desse lote, então a gente teria em torno aí de 37, né? Que como a gente tem 75, lembre-se, no Forex não tem como fazer mais um quebrado, né? Não teria como ele botar 36,5, não teria como. Então ele vai aproximar para 37, entendeu? Basicamente isso. Se fosse um valor menor, ele poderia aproximar o valor mais próximo. Enfim, você pode fazer na calculadora, não tem complexidade, tá? Então, basicamente, a gente vai ir definindo quanto que a gente quer, dependendo do quanto o mercado anda. Vamos supor que aqui eu quero que o mercado, depois que o mercado andar, se aqui andou 100 pontos, vamos supor que aqui eu quero que agora 300 pontos, tá? 300 pontos aqui. E aí o mercado fatiaria 50% do meu lote. E nisso que ele está fatiando, ele está fechando um pedaço daquele trade e assim ele deixa o mercado correr. Se o mercado volta contra você, ele vai fazer a mesma coisa quando o mercado estiver vendido ou comprado, não sei como ele vai começar, tá? Então, isso aqui é mais para a gente ter uma clareza como que funciona as parciais e como a gente pode adaptar. Lembrando que a gente pode mesclar com outras estratégias que já possui no robô. Por isso que é importante a gente assistir o conteúdo e a gente entender. É normal que às vezes você se depara com alguma dificuldade no começo, mas conforme você vai assistindo o conteúdo, vai pondo em prática, vai se familiarizando com a ferramenta, você vai ver que é muito mais fácil quando você começa a ter um entendimento de todas as funcionalidades, que você pode criar diversas estratégias. E com certeza você vai sair na frente de muitas pessoas que não querem assistir o conteúdo. E ponto. Isso não tem jeito. Não tem como a pessoa ser um expert, não tem como a pessoa ter resultados exponenciais se ela não estiver disposta a entender o conteúdo, ela não estiver disposta a parar um pouco do tempo dela para entender como funciona. É chato? É lógico que é chato, mas tudo que pode trazer bons resultados vai se tornar chato logo de cara, vai se tornar chato porque você está vendo que aparentemente parece não entender muito, mas depois quando você quebra essa barreira, você vai ver que é prazeroso, né? Ou seja, valeu a pena todo o esforço, beleza? Bem, estou aqui no MetaTrader. O que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai
Estou olhando para cá porque a tela está aqui, tá? A segunda tela que fica mais fácil de entendimento. A gente, quando quer fazer um teste, caso você queira estar utilizando, é um ponto também para a gente abordar aqui, eu já abordei em outras aulas, mas vou abordar novamente, que pode ser que você faça e dê errado. A gente às vezes faz backtest aqui, não é para a gente poder entender todo o histórico, nada disso. Até porque se isso realmente desse bons resultados, os grandes programadores estariam bilionários, praticamente. Só que o backtest, ele dá sim uma base para você, ele te ajuda muito a entendimento do mercado, da estratégia, mas você precisa realmente muitas coisas pôr em prática, não tem jeito. Você vai rodar ali para ter uma base de como vai estar funcionando, de como realmente você consegue estruturar e validar uma estratégia e depois você precisa pôr em prática, precisa pôr numa conta real, de preferência, tá? E olha só, o que acontece? Quando a gente vai usar o V12 no MetaTrader 5, para a gente poder fazer depois esse teste que eu vou ensinar vocês, a gente precisa, o primeiro ponto é colocar ele num gráfico que a gente vai fazer aquele teste e baixar o histórico. É um ponto. Então, vou botar aqui rapidão para a gente poder ver como que funciona. Então, o que você faz? Deixa eu ver qual é a conta aqui que está esse meio aqui. Então, eu coloco, vamos supor que eu queira fazer no Shao, né? Eu quero fazer esse teste no Shao. Ó, aqui já tinha um gráfico aqui, fica sobrecarregado. Então, vou botar aqui novamente, pull. E agora ele vai aparecer para mim. Vamos ver. Demorando. O mercado tá fechado, tá, galera? Ó, apareceu. E aí, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na engrenagemzinha. E vou clicar aqui, ó, em Download, tá? Download histórico para backtest. Vou clicar. Aparece essa mensagenzinha aqui, ó, galera. Aparece essa mensagenzinha aqui, ó. Desejo seguir, papapá. Você vai clicar em sim. Download realizado com sucesso. Ok? Você vai dar OK e pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente Ctrl R, né? Que a gente coloca assim, essa questão do backtest. E agora vamos só para entendimento dessa funcionalidade de parciais. Agora sim. É o primeiro ponto. Para a gente fazer também backtest, a gente bota aqui no e-mail aqui em cima. Outra coisa também, para a gente usar a parcial, eu não vejo muito sentido da gente usar aqui, ó, encerrar posições, mas você pode fazer teste também e fazer combinações. Eu não fui muito a fundo porque eu não vejo sentido, mas não quer dizer que eu não vejo sentido que você não tenha que colocar, você não precisa testar, ok? Essa é a minha visão sobre a estratégia. Mas aqui, basicamente, quando eu usar as parciais, eu estou usando manter posições na mudança do sinal, porque eu vou estar explicando o porquê. Em time frame, eu vou testar aqui nos 4 time frame, que é o que eu tenho feito, mas tem dado bons resultados, mas também não existe regra. É importante você não se prender a isso, porque senão você não consegue, às vezes, fazer algo de diferente do que eu estou fazendo aqui. Assim como tem alunos que fazem diferente e é show de bola poder compartilhar algo diferente com a gente. Beleza? Então aqui eu vou deixar os 4 time frame, porque quanto maior o time, mais análise apurada ele vai fazer. A gente sabe já o sentimento do mercado, não vou entrar nesse detalhe. Se você quiser saber, você vê a aula como funciona. Aqui eu vou deixar compra forte, que temos compra forte, normal e forte, né? Ou seja, eu vou deixar aqui compra forte. Enfim, eu vou descer aqui, ó. Lembrando também que aqui nessa estratégia eu estou deixando o boost de 1.0, para ele não dar martingale, também não uma regra. E aqui, ó, aqui que está a pegada, que é de parciais, configurações de take profit em parciais. Lembrando que esse modelo aqui, esse parâmetro, só tem a partir se a sua versão for 1.17, ou seja, 17 em diante, é lógico, né? Lembrando que a gente também só libera, geralmente, as versões beta, versões para as pessoas testarem antes, avaliarem antes, só o pessoal que está no risco milionário. O pessoal que tem o V12, entrou para o V12, eles recebem, mas recebem geralmente depois de 2 semanas, porque a gente dá prioridade à galera que está na mentoria, até mesmo para a gente poder avaliar, ver se não tem bug, para ver se o que a gente pode ir fazendo para poder, se a gente tiver que mudar alguma coisa, algum parâmetro no robô nesse percurso, antes de liberar a versão final, tá?
Então, vamos deixar aqui, ó, a gente tem esses três aqui, mas a gente tem que usar essa aqui. Então, quando eu uso essa parcial aqui, take prof em pips parcial, eu estou eliminando ele, o robô não vai usar essa, não vai usar essa, não vai usar essa, entende? Então, eu estou acionando a parcial. Então, quando eu estou acionando a parcial, eu estou desativando essas três aqui. Beleza? Simples de entender. Quando eu desativei essa, o que está funcionando para mim? Essa e essa. Que é exatamente o que eu mostrei nesse bloquinho aqui, nessa apresentação. Lembra que eu falei que é uma caixa? Então, a caixa é o quê? São passos. Ou seja, o robô ele primeiro faz um passo, faz uma verificação. Quando tiver ok, ele pula para o próximo. Tá? Quando o próximo tiver ok, ele pula para o outro e assim por diante até que seja o fim. Tem que ter um fim. Então, aqui é a mesma coisa que eu falei, né? Que eu expliquei. Então, ou seja, aqui eu explico em pips. Cada pip, aqui está em pips, eu falei em pontos, mas cada pip você tem que lembrar que um pip é referente a 10 pontos. Ué, que raio de ponto é isso? Estou começando agora, não sei o que é. Pontos nada mais é que você vê assim essa velazinha no mercado, você pega o cursor do mouse, ou você vem aqui, ó, tá? Você tem o cursor do mouse, e aí você quando pega, segura e arrasta, você vai vendo que tem ali, ó, 8 pontos, tá vendo? 12 pontos, e aí você vai indo, ó. Aí, quanto mais vai tendo essa distância, né, vamos supor aqui desse fundo para o topo, você vai vendo que ele vai aumentando pontos, né? Então, ou seja, isso aqui é basicamente o quanto o mercado está andando, quanto que ele está movimentando. Então, desse fundo aqui para esse topo, se eu pegar o cursor do mouse e segurar, ó, ele tem basicamente 124 pontos, conforme você está vendo ali. Então, 124 pontos vai dar aproximadamente, vamos botar aí 12 pips. Então, se eu quero 120 pontos, que ele ande 120 pontos, eu boto 12 pips. Se eu quero que ele ande 200 pontos, eu boto 20 pips. E assim por diante. A cada 1 pip, 10 pontos. A cada 10 pips, 100 pontos. 20 pips, 200 pontos. 50 pips vai ser 500 pontos que o mercado vai ter que andar. Beleza? Então, já entendemos agora, aproveitei para explicar o conceito básico, mas como eu sempre falo, tem pessoas que sempre que estão iniciando e eu gosto de estar voltando o básico do básico para que vocês consigam entender às vezes. Então, vamos lá. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu coloquei, lembra, em pip. Então, ou seja, eu quero que o mercado ande 100 pontos, que é 10 pips, 100 pontos. E quando o mercado andar 100 pontos, é lógico que esse valor eu posso ir alterando, boto 100 pips, que seria 1000 pontos. Eu posso colocar o valor que eu quiser, tá? Isso aqui é ajustável. Então, vou botar aqui 10. E aqui, ó, nesse próximo passo, lembra que eu expliquei? Por isso que foi bom para a gente trazer aquela clareza. Então, quando o mercado andar 100 pontos, o que eu quero que o mercado quantos por cento que eu quero que o mercado fatie do lote? Então, é o lote, é a gente que vai determinar. É importante também que a gente não coloque um lote gigante se sua conta não permite. É importante também você verificar lá, ver a aula de tipos de conta. Se você tem um capital pequeno, coloca numa conta 100. Se você tem um capital acima de $1.000, $2.000, $3.000, aí você pode pensar em colocar numa conta standard. Isso é questão de gerenciamento. Sem gerenciamento no mercado, você pode até ganhar muito, mas uma hora você vai sair do game. Então é importante a gente entender esse conceito de tipos de contas, que não é que você vai ganhar menos que o outro, é que você vai ganhar de acordo com a sua realidade, é só isso. Mas se você quiser extrapolar mais, você pode, desde que você entenda os seus riscos. Ó, aqui eu vou definir quantos por cento eu quero cortar desse lote. Então vamos dar um exemplo aqui que o meu lote, ó, cadê o meu lote? Aqui, ó, meu lote, eu botei lote manual para fazer sentido, e eu vou botar um lote aqui, um lote cheio, de 1.0, tá? Que é o lote cheio. Esse lote cheio, lembrando, não é para você colocar, eu estou exemplificando, eu estou explicando para você. Lembra, quanto maior o lote, mais você tem risco também, é lógico, bem provável, mais você tem ganhos. É lógico que tem contas que você nem vai conseguir abrir com esse lote, em questão de alavancagem, questão de quanto você tem na conta, N fatores que eu não vou entrar nessa questão para não embaralhar muito. Mas basicamente aqui, ó, eu coloquei lote manual, coloquei um lote cheio, ok? Aí eu desço aqui, volto para parcial, eu quero que o mercado ande 10 pontos, e quando o mercado andar 10 pontos, eu quero que o mercado fatie quanto desse lote cheio. Então eu quero 25%, 50%, 75%, 100%.
Se ele fatiar 100% desse lote, não vejo sentido, entenda bem, não vejo sentido para você usar as parciais, mas você pode testar também, vai que você encontra um ouro ali, não sei, né? Mas aqui entre esses valores fica mais dentro da lógica, tá? E aqui eu posso, vamos botar que eu queira aqui 50%. Então, ou seja, se o mercado anda 100 pontos, eu vou fatiar 50% desse lote. Então, o que eu estou falando para o robô? Quando o mercado andar 100 pontos, pega aquele lote, né, cheio e corta ele. Ou seja, fecha 50% desse trade. Então, ele vai pegar e vai deixar só com um lote depois de 0,50, que eu estou fatiando 50%. Se fosse 25, a gente teria, ele ia fatiar o lote, ia pegar, fechar 0,25 para a gente, ia dar o nosso lucro, é o quanto que a gente quer que ele feche, e aí ele ia deixar um lote de 0,75. Beleza, vamos dar um exemplo aqui nesse, e aí ele passa para o próximo bloco, o ponto que eu quero a mais que o mercado ande, para ele ir lá e cortar mais uma parte daquele lote que restou. Então, como aqui eu tive 25, um corte de 25%, então sobrou para mim 0,75 de lote, que eu comecei com lote cheio, de 1,00. Agora, vamos botar aqui que eu quero que o mercado ande 30 pips, que é 300 pontos. Então, como ele já tinha andado 100 pontos, ele precisa andar o quê? Mais 200 pontos. Porque essa contagem é da ordem que ele abriu, não é de cada fatia que ele deu. Então, ou seja, o mercado abriu uma ordem, andou 100 pontos, ele fatiou 25%, andou mais 200 pontos, totalizando 300 pontos daquela ordem. Então, ele vai fatiar mais quanto? Então, eu vou botar aqui 50%. Agora, esse 50% ele vai fatiar dos 0,75. Então, ele vai estar dividindo esse valor, basicamente. Então, vai dar em torno de uns 0,37, certo? De lote. E aí, e assim por diante. Aqui a gente tem uma outra caixa, que depois que ele atinge isso aqui, ele passa para outra caixa. Entenda como funciona. E então, eu vou colocar aqui. Então, eu quero, agora, vamos botar aqui, eu quero 50. 50. Ou seja, vai dar 50 pips, vai dar 500 pontos. Quando o mercado andar mais 500 pontos, ou seja, no caso da ordem, né, ou seja, totalizando, ele andou 300, então ele teria que andar só mais 200 para totalizar 500 pontos. Quanto que eu quero que ele fatie? Aí eu posso botar 25%, eu posso botar 75%, eu posso botar 100% se eu quiser para finalizar esse percurso praticamente, esses parâmetros. Mas eu vou botar aqui, que eu quero 25% agora. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os 0,37 que ele abriu de lote e vai fatiar 25%, que a gente vai ter em torno... Agora ficou ruim de fazer conta, hein? Então ficou em torno de 0,37 menos 25%, ok? Então ele vai ficar com um lote de 0,27, basicamente, tá? Na verdade, é bem provável que ele aproxime para 0,28, porque é o valor mais próximo. A gente já entendeu, e você faz as contas aí também. Então, eu vou botar esse aqui. Então, ou seja, quando o mercado andar mais 500 pontos, ele vai fatiar, vai chegar em... vai começar... aí vai ficar com um lote de 0,27%, 0,27. Aqui eu vou no meu último parâmetro, ou seja... perdão, aqui, no meu último parâmetro. Então, eu quero aqui quantos? Eu quero agora com 70. Com 70 pips, quando o mercado andar no total 700 pontos. E aí, basicamente, aqui eu posso matar botando 100%. Ou, se você quiser, mais 25%, ou mais 30%, é você que cria, você que define. Caso também você não queira, você queira deixar só 2 e o resto você não deixar, você bota ignorar este campo da parcial. Então, aí, ou seja, ele não vai olhar para esse parâmetro. Então, eu posso fazer isso também, tá? Então, eu quero deixar só esses 2 e eu quero ignorar o restante. Você pode incluir, deixar desse jeito, né? 25%, 50%, e ativar o trail stop, que é onde vai ir protegendo você também,
com as operações, tá? O Trailing Stop tem uma aula só de Trailing Stop e você vê a aula de como funciona o Trailing Stop, a gente não ficar a aula muito grande e você ficar meio confuso. Mas é basicamente o Trailing Stop é onde o limite de perda, né, que ele coloca, só que ele vai movendo para o lucro. Então você pode fazer essa combinação. Por isso que é interessante a gente estar aprendendo como funciona a ferramenta para que a gente consiga fazer bom uso dela, tá? Então, entendemos isso, vamos deixar aqui, sem ignorar, vamos deixar funcionando do jeito que a gente colocou, 25% aqui nesse, né? E no final eu botei 100%. Vamos ver como que funciona, basicamente. Deixa eu ver se tem stop loss, nada, não botei nem stop loss, nem nada disso, só para a gente ver funcionando. Deixa eu botar aqui no modo visual. Lembrando, é só para a gente poder entender, tá, galera? Como que funciona a estratégia. Olha, ele acabou de abrir até uma ordem. Então, ó, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou simplesmente aumentar, dar uma acelerada aqui. Repara que ele abriu essa ordem, esse trade. Ele abriu esse trade de compra. E aqui, ó, repara que ele botou um take. Por que ele botou esse take aqui se a gente está trabalhando com parcial? Porque esse take ele já calculou o máximo que a gente quer que o mercado ande. Então, ou seja, o máximo vai ser aqui que ele vai fechar os 100%, que é o que tem, é a sobra. Então, eu pego dessa ordem aqui que ele abriu, coloco até aqui, ó, você vai ver que vai dar 700 pontos, tá? Olha lá, 700 pontos. Então, a gente definiu aqui no robô. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Ó, a gente definiu aqui que a gente quer que o mercado ande no máximo 70 pips, tá? Tá aqui, 70 pips, que é referente a 700 pontos, conforme eu acabei de mostrar a vocês aqui o que é pips, o que é pontos. Então, vamos lá para a nossa conclusão aqui do entendimento. Então, vamos deixar, ó, quando o mercado andar, repare que aqui também a gente está com o lote cheio de 1.0. Então, o primeiro bloco que a gente colocou foi o mercado andar 100 pontos. Então, o mercado andando 100 pontos, ó, basicamente aqui, ó, ele já acabou de fatiar, foi só falar. Ele acabou de fatiar, então tá com 0,75, tá? Nem eu até errei, botei 0,75. Acho que falei isso, 0,75 mesmo. 0,75%, que é 0,75 de lote, ele fatiou, então a gente fechou aqui 25 dólares positivo. Agora, o mercado tem que andar mais 200 pontos, foi o que a gente informou aqui, 300, a gente informou que o mercado tem que andar 30 pips, que é referente a 300 pontos. Então, o mercado tem que andar, chegar nesse nível aqui, ó, basicamente, tá? Em 20,42,82. Aqui a gente tem o valor aqui, tá? Então, vamos deixar. E ele vai fazer o quê? Ele vai fatiar o meu lote e vai colocar com 50%. Ele vai ficar com 0,37%. Ele vai ficar com um lote de 0,37 quando ele fatiar isso aqui que eu botei 50%. Vamos ver se ele vai fazer isso. E repara que ele não saiu da ordem, tá? Ele está só fatiando aquele lote. Isso que é legal de a gente trabalhar com o algoritmo. Ó, acabou de... Você vê que a setinha que aparece aqui, que ele foi... Matou uma parte daquela ordem. Então, ou seja, toda vez que você vê a setinha aqui, ele está fatiando aquela ordem. Acabou de ficar com 0,37. Então, desse ponto aqui para cá, ele fatiou novamente. Agora, simplesmente, a gente está com 134 dólares de lucro. 139 dólares de lucro. E ainda assim está positivo. O que a gente precisa fazer agora? Ir para o próximo bloco que a gente definiu que agora a gente quer 500 pontos, que é 50 pips, 500 pontos, para ele fatiar 50%. Não, perdão. A gente colocou 25%. Então, ou seja, aqui agora ele vai fatiar 25% desse lote aqui. Que a gente fez a continha básica aqui de padeiro, que deu aproximadamente vai dar 0,28, que a gente vai ficar com o lote aqui. Ele vai fatiar e a gente vai ficar com um lote de 0,28 se o mercado andar, né? Se o mercado vier contra, não tem como. Que acontece muito. Deixar bem devagarinho. Ó, aqui, inclusive, foi até bom acontecer isso. Ele ativou o Trailing Stop, que eu até falei para vocês, para caso vocês queiram utilizar o Trailing Stop, que é a proteção. Que aqui, nesse cenário, como eu já atingi 2 níveis, conforme o mercado continua indo,
ele vai protegendo. E olha só que legal, ele entrou com o lote agora, né? Fatiou mais um pouquinho daquele lote de 0,37 e agora a gente está com o lote de 0,28. E ainda assim a gente protegeu essa operação. Tá vendo como que com a inteligência, com a ferramenta realmente bem completa, a gente consegue fazer, criar várias configurações, criar várias estratégias, possibilidades de poder ter bons resultados, desde que a gente entenda como usar, entende? Então, ou seja, o que a gente está oferecendo aqui não é um robozinho, não é uma estruturazinha simples, é algo bem robusto, que você pode simplesmente se beneficiar de tudo isso que a gente está explicando aqui, como usar essa ferramenta. E aí, ó, agora o que ele vai fazer? A gente acabou de matar o terceiro bloco, que são 4 blocos. A gente acabou de matar o terceiro bloco e a gente foi para o quarto. O quarto, ele não vai fatiar mais nada, porque o quarto a gente colocou aqui que a gente quer 100% quando o mercado andar 700 pontos. Ou seja, agora ele só dá take, ou se voltar, ele fecha no meu trail stop aqui e eu saio com lucro. Ó, vamos deixar para ver? Fechou, acabou de fechar. E aí ele abriu uma outra ordem, ele começou um novo ciclo daquele bloco. Ele matou totalmente, iniciou um novo ciclo daquele bloco. Então, nesse cenário aqui, a gente entendeu basicamente que eu preciso ir informando e acho que eu não quero, eu simplesmente coloco ignorar. E aí, se você quiser que o mercado ande mais, você coloca mais aqui. E se você quiser que ande menos, você coloca menos aqui, lembrando que é em pips, ok? E a questão do trail stop, se você não quiser que ele proteja, você desativa, tá? A gente explicou, fez um vídeo explicando sobre trail stop, é bem bacana. Então, ou seja, é basicamente, se eu coloco aqui o valor, ele vai definindo para mim. Então, se eu quero que, agora eu quero que o mercado ande 300 pontos, aqui eu quero que anda 50, aqui eu quero que anda 70, e aqui eu quero que anda 100, que é referente a 1000 pontos. Só que aqui eu quero que ele corte 0,75, ou seja, me dá uma proteção bem melhor. Ou seja, vai fatiar uma boa parte daquele lote, se o mercado andar 300 pontos. E o restante eu vou deixando e fatiando aqui. E aqui, ó, quando a gente coloca ignorar, a gente pode deixar 100% também e botar aqui um valor absurdo para ele botar um take lá na caixa prego. Por quê? Porque aqui o restante ele vai basicamente levando meu trail stop para o lucro. Então, esse aqui, se eu quero que não termine esse bloco que a gente criou, eu coloco um take meio que infinito aqui, infinito entre aspas, né, que vai ficar bem difícil de alcançar, mas porém ele está com o trail stop indo atrás. Então eu deixaria aqui 100%, assim, vai que bate, né, que o chá é terrível, mas vamos colocar aqui para funcionar e vamos ver aqui, ó. Basicamente, o que ele vai fazer aqui quando abrir um trade? Ó, abriu a ordem, o que ele fez? Ó? Um take infinito, não é nem para ver. Tem 1 milhão de pontuação ali. Agora ele vai fatiar 75%, 75% quando o mercado andar 300 pontos. Que legal. Ou seja, eu vou tirar basicamente quase todo o meu risco. Então, vamos esperar. Repara que aqui tem um lote cheio. Olha lá, fatiou. O mercado, ó, bem nessa setinha aqui, ó. O mercado chegou nesse ponto, 300 pontos aqui. Ele foi lá e fatiou e ficamos só com um lote de 0,25 e ele trouxe para a gente $225 de lucro, tá? E agora, o que ele vai fazer? Como no trail stop, olha que legal, no trail stop tá quando o mercado andar esses 300 pontos, né? Mas como tem a questão do spread, tem a diferençazinha e é na abertura do próximo candle. Então, a gente pode vir aqui no trail stop, como a gente botou para fatiar uma boa parte, a gente pode vir aqui nesse trail stop aqui, ó, quando o mercado andar 200 pontos, tá? E aqui eu vou botar com 100, só para, com 100 pontos. 200 pontos e andar 100, 100. E aí eu boto para torar aqui de novo. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora, basicamente, quando ele fechar esse lote, 75% desse lote, ele já vai me proteger. Olha que estratégia que a gente pode estar criando com essa ferramenta. Ó, abriu o trade. Está vendo? Olha lá. Já protegeu.
tá? Protegeu bem rápido. Ó, o mercado andou, 100 pontos, fatiou e já foi e botou meu trailing stop no lucro. Eu poderia botar meu trailing stop mais abaixo, poderia usar meu trailing stop no break-even, só para proteger se o mercado vier a conta. Por quê? Eu já lucrei, pô, eu já estou no lucro. E essa operação aqui já está protegida. Então eu poderia botar meu trailing stop mais abaixo um pouco, deixando que o mercado corra mais, que a gente não sabe o quanto o mercado vai andar para um lado ou vai andar para o outro, mas a gente de fato não tem certeza. E assim a gente consegue deixar com que o mercado corra para aquele lado e assim a gente consegue ter ótimos resultados. Então essa estratégia de parcial, como a gente utilizar, como a gente pode fazer combinações, tem diversas outras aulas também para que a gente possa entender sobre a ferramenta e possa também começar a conectar cada estratégia e ver com uma estratégia combina com uma e aí eu posso implementar um trade stop, eu posso ver a questão do meu lote, eu posso ver a questão de distância que o mercado anda, eu posso aplicar a questão ali do time frame do sentimento do mercado. Cara, é muito parâmetro que a gente pode incluir na ferramenta. Por isso que é uma estrutura bem robusta que você pode se beneficiar muito do mercado sabendo utilizar essa ferramenta, beleza? Espero que você gostou desse vídeo. Deixa no comentário aqui o que você achou desse vídeo.